Calabar. Quem se lembra de Calabar? Quem se lembra que na última aula nós estávamos falando sobre Maria Slessor, que sonhava em ir para Calabar, Nigéria, na África, para pregar a palavra de Deus? Ela sentiu que esse era o chamado dela. E na última aula nós estávamos falando da Maria, e ela já estava a caminho, em um navio, indo para Calabar. Finalmente ela estava a caminho do seu sonho, de pregar a palavra de Deus. Ela sabia que ia ser muito difícil, que ela enfrentaria muitas dificuldades, mas ela sabia também que essa era a missão que Deus tinha dado para ela, E nós a deixamos lá no navio. O que será que aconteceu? Será que ela prosseguiu a viagem? Será que ela chegou lá e pregou a palavra de Deus? Ou ela desistiu e voltou para a Escócia? Antes de a gente saber disso, nós vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus. Vocês já sabem que quando a gente ora, o nosso Deus ouve e que os seus ouvidos não estão fechados, eles estão abertos para ouvir a nossa voz. Então vamos orar pelas nossas famílias, pela nossa escola, vamos orar para que Deus continue abençoando nossos pastores, a nossa igreja, tá bom? Deus continue sendo conosco em tudo e para que essa palavra fique em nossos corações. Amém? Vamos lá? Fechem os olhinhos. Senhor Deus, Pai querido, estamos diante de Ti, ó Deus, para te agradecer por tudo. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos para que o Senhor continue nos abençoando o nosso lar, abençoando as nossas famílias. Senhor, abençoa cada criança, abençoa cada lar. O Senhor sabe, ó Deus, que cada uma tem entregado em suas mãos. Abençoa com cura, com bênçãos específicas para cada lar, com vitórias, com portas de emprego, com paz, ó Deus. O Senhor sabe com alegria da vitória, alegria da salvação, salva vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, eu peço também para que o Senhor abençoe as nossas vidas, nos ajude, Senhor, a não só ouvir a Tua palavra, mas colocar em prática, para que sejamos transformados pelo Teu poder, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, nós vamos cantar um hino agora que tem tudo a ver com você. Eu quero que enquanto você ouve e canta esse hino, porque você já conhece, você pense em você e em quem, ou melhor, para quem você pode falar de Jesus. Para quem eu posso falar de Jesus? Um irmão, primo, prima, um tio, vovô, vovó, tá bom? Vamos lá. Vamos cantar juntos. Olha só, diz assim, ó. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame. Seguirei contente para os campos que vão branquejando. Me dispõe de mim, Senhor. Glória a Deus. Crianças, com certeza era essa música que Maria Slessor cantava quando estava lá na Escócia. Antes de sair, ela com certeza falava, Vocês viram na aula passada, eu não preciso atravessar os mares para dar ao meu povo aqui, as pessoas que estão partindo de mim, novas salutares. Quais são essas novas salutares? As boas novas de Jesus, a salvação, falar de Jesus, certo? Então você pode falar de Jesus, sim, você pode ser um missionário também, certo? Vamos fazer isso? Nessa semana você vai falar de Jesus e vai cantar. Posso ser um missionáriozinho, certo? Bom, crianças, a Maria estava então em um navio indo para Calabar e ela estava muito encantada. Ela estava encantada com tudo que ela via. Ela queria muito chegar lá, estava muito ansiosa. Durante o caminho, ela percebeu que o clima estava mudando, ela saiu lá da Escócia, foi para a África, o clima era bem diferente, era mais quente e ela estava cada vez mais emocionada. Ela começou a conversar com o capitão do navio
O capitão do navio falou umas coisas para ela que a deixou um pouco assustada, mas não com medo, porque ela estava convicta de que essa era a missão dela. Ele falava assim: olha, Maria, aquele lugar é terrível. Tem pessoas ali muito ruins, que fazem feitiçarias, que são canibais, que não amam a Deus, não temem a Deus. Olha, se eu fosse você, eu não iria para lá, não. Mas ela estava convicta. Sabe o que ela respondeu? Eu não tenho medo. Eu sei que Deus me mandou ir para lá e eu estou indo para lá. E eu vou justamente pregar para essas pessoas para que elas mudem, para que sejam transformadas. Né? E ela foi. Bom, ela já estava próximo, né, do local. Aqui já é o rio Calabar, tá vendo? Ela começou a ver animais diferentes, animais que ela não conhecia, pássaros diferentes. A, as árvores, né? Enfim, tudo muito diferente. E finalmente também, quando ela chegou nesse rio, ela viu um nativo, uma pessoa que morava lá, um africano, um nigeriano. E ela falou: nossa, que legal! É a primeira vez que eu vejo um africano de perto. Ela não conhecia nenhum ainda. E naquela época, crianças, não tinha vídeos, não tinha televisão, não tinha como a facilidade que a gente tem hoje de conhecer outros lugares, mesmo dentro das nossas casas, né? Antigamente não era assim. Então ela ficou muito emocionada. Chegou lá, na base da missão, onde já havia pessoas pregando ali a palavra de Deus, estavam estabelecidas ali naquele local. O local se chamava Pueblo Duque. Então chegaram ali, se estabeleceram ali. E foi muito bom, né? Ela foi recebida com muita festa, com muita alegria, assim como os povos africanos gostam de fazer. Rodearam a Maria, dançaram, cantaram hinos. E ela se sentiu muito bem, ela, assim, estava muito assustada, tudo muito novo para ela, mas ela estava muito feliz. Ela se estabeleceu ali e aos pouquinhos foi aprendendo mais da cultura, né? Foi bem aos poucos aprendendo da cultura, aprendendo a falar, e ela começou a aprender inclusive a língua de lá, que é o Aifik. Ela estava então aos pouquinhos se acostumando, né, a ficar ali. Aos domingos ela começou a ir à igreja. A igreja lá era muito simples, crianças. Era uma igreja assim que eu não estava acostumada, né? Com costumes diferentes, eram locais diferentes, né? Eram maneiras de se fazer casas diferentes. Lá era uma espécie de cabana, mas com tijolos, cobertas de palha. Então ela foi para essa igreja e quando ela chegou lá, ela ficou, a primeira vez que ela ficou tão emocionada porque ela viu um nativo de lá, uma pessoa que era de lá, convertido. Ele era um cacique de uma tribo que foi convertido a Jesus e ele estava pregando a palavra aquele dia. Foi tão bonito, era um homem forte, bem grande e falando de Jesus naquela língua que ela conhecia pouco ainda, né? Mas ela entendeu que era a palavra de Jesus. E ela pensou assim: se eu me dedicar, eu sei que eu vou ganhar vidas a Jesus e vou ser pessoas assim como esse homem, convertidos, completamente transformados, e vai valer a pena o meu esforço de ter vindo até aqui. É tudo tão novo, tudo tão diferente, estou longe da minha família, da minha mãe, mas vai valer a pena, porque se eu conseguir, através da pregação, transformar vidas, e vidas serem como esse homem que está pregando, vai valer a pena. Vai valer a pena. E ela ficou muito empolgada. Bom, os dias foram se passando, a Maria então foi se acostumando cada vez mais, a rotina lá da missão era assim, tinha uma rotina para se seguir, era pesada, ela tinha que acordar às 5:30 da manhã, fazer ali as tarefas da casa, ajudar a moça que já estava lá, né, a senhora que já estava lá, e ela foi encarregada de dar aula para 30 crianças. Ela já estava começando a falar a língua, né, aos pouquinhos ela foi falando a língua de lá, e ela estava encarregada então de pregar, de dar aula para crianças numa sala com 30. E ela adorava, ela gostava muito. Os dias foram se passando e a Maria percebeu que a rotina da missão não mudava muito, era sempre as mesmas tarefas e sempre a pregação para as mesmas pessoas, e quando essas pessoas traziam alguns amigos, não mudava muito. Isso começou a deixar a Maria um pouco impaciente e ela orava para que aquela missão fosse além, né, conseguisse atingir mais pessoas. Ela já tinha percebido que havia 30 anos que aquela missão estava lá, mas não estava avançando muito. Então ela começou a orar sobre isso, né, para que essa missão avançasse.
conforme ela foi se adaptando, né? Ela, inclusive, nessa adaptação, crianças, ela cortou o cabelo, ela tinha um cabelo longo, ela cortou o cabelo, deixa eu mostrar pra vocês. Ela estava num local que era difícil, né? Tomar banhos e arrumar, passar cremes no cabelo, não era assim. Então ela cortou, deixou o cabelo bem curtinho, olha só. Começaram a vestir vestidos mais soltos, mais, né, compridos, deixasse ela bem à vontade. E começou a se adaptar cada vez mais, né? Inclusive no seu estilo, olha só. Olha aqui a Maria Slessor um pouquinho diferente, né? Então ela estava incomodada. Certo dia, crianças, ela resolveu pedir a um nativo cristão, né, que já tinha se convertido, para levá-la a aldeias mais distantes, a entrar mais na selva e conhecer outras pessoas. Então ela pediu para que ele levasse. Então ele aceitou e a levou em uma tribo de lá. Chegando lá, ela ficou, né, naquela ansiedade, um pouco assustada, vendo como que eram os costumes daquela aldeia. E ela percebeu, né, o nativo contou para ela, que algumas pessoas estavam em volta de uma casa que era dedicada a um espírito de uma pessoa morta. Estavam fazendo um culto ali. E ela ficou um pouco receosa de como começar a falar de Jesus para as pessoas que estavam fazendo culto para uma outra coisa ali, né, para um espírito. E ela ali, sempre em oração, chegou perto dos nativos. O nativo cristão que estava com ela, né, a pessoa que estava com ela, o amigo dela, apresentou. E eles foram tão amáveis. Ela até se assustou com tanta amabilidade que recebeu. Eles foram muito amáveis, conversaram com ela, né? O nativo sempre ajudando se ela não entendia alguma palavra. E ela começou a perceber que aquele povo não era um povo sem lei, sem ordem, tão terrível assim. Na verdade, eles tinham suas leis, tinham sua ordem, tinham sua religião. Só que não era um caminho que levava a Deus. E ela estava ali justamente para mostrar o verdadeiro caminho que levava a Jesus. Então ela sentiu que era essa mesma sua missão. Aquilo deu mais convicção para ela. E aí começaram a chamar nessa aldeia ela de Má. Era a Má Branca. Então a Má Branca chegou ali e começou a falar de Jesus. Olha só, ela pegou a Bíblia, leu um capítulo de João para aquele povo e começou a falar de Jesus. E ela já estava falando na outra língua, olha só, estava tentando falar diretamente com eles na língua deles. E ela falando de João, falando ali aquele capítulo sobre Jesus no livro de João, e ela contou a história de Jesus e o plano de salvação, o que Jesus veio fazer aqui na Terra e por que ele quis morrer no lugar da humanidade, no lugar das pessoas. Ela explicou e aquela palavra entrou no coração deles. Eles começaram a entender, eles começaram a ser transformados. Ela passou a visitar essa aldeia, começou a pregar, falar de Jesus. Olha que interessante, crianças. Ela falou de Jesus a pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Que bênção, né? E com certeza, como a Bíblia diz, crianças, quando nós pregamos a palavra de Jesus, nós falamos de Jesus, nós falamos sobre a Bíblia, essa palavra não volta vazia, ela não fica ali esquecida. Ela entra no coração, o Espírito Santo começa a fazer uma obra, falar nos ouvidos das pessoas e começa a falar de Jesus. As pessoas não esquecem essa palavra, o Espírito Santo fica falando, fica tocando em seu coração para que ela seja transformada. Essa é a vontade de Jesus, não é verdade? Depois dessa experiência, então, de falar de Jesus pela primeira vez a um povo nativo, na língua deles, ainda com a ajuda, com certeza, daquele amigo dela, né? Mas depois dessa experiência, Maria ficou mais convicta de que a missão não poderia ficar só ali em Pueblo Duque, que teria que avançar. Então ela pediu permissão para os missionários que já estavam lá, para que ela mesma pudesse se estabelecer em outro lugar mais para dentro da selva, que ficasse mais perto das aldeias, do povo, para que ela pudesse pregar a palavra de Deus com mais facilidade, chegasse ali entre eles, conversasse com eles. E depois, né, de conversar, ela conseguiu a permissão. E ela então se estabeleceu em um local, né, e a base ali começou a se chamar de Pueblo Viejo. Então, Pueblo Viejo agora era a base onde a Maria Slessor estava. Ela estava sozinha. Ela quis ir sozinha. Ela, né, pediu, posso permissão? Eu vou sozinha. Eu quero me estabelecer mais perto das famílias, das aldeias, das tribos. E aí ela foi concedida essa permissão.
Então, agora ela não estava mais em Pueblo Duque, ela estava em Pueblo Viejo. Como era um local diferente, ela estava mais perto das tribos, ela ouvia as festas, as cantorias, as danças, as conversas deles, né? Ela estava muito próxima. E ela ainda era muito novo para ela. Então, quando tinha muita dança, muitas músicas, ela não conseguia dormir. Era tanto som diferente que ela às vezes até ficava perturbada, assim, era algo muito novo para ela. Porque para os africanos, para os povos africanos, né, em geral, se faz festas, danças e músicas, né, para qualquer situação. Se há algum nascimento de uma criança, eles fazem uma festa. Se é aniversário, fazem uma festa. Se há um funeral, eles fazem uma festa. Ou até se eles vão entrar em guerra, é um outro tipo de festa. Então sempre havia festas, danças e música, eles sempre estavam celebrando ali na aldeia. E aqueles tambores, eram muitos tambores, cada um num ritmo diferente, aquilo às vezes deixava a Maria um pouco confusa, eram muitos sons diferentes, e ela ficava um pouco perturbada. Mas aquilo também era uma forma de ela se adaptar e entender aquele povo. Era muito importante ela, como missionária, entender aquele povo que estava ali. A Maria começou a ficar cada vez mais conhecida entre eles, e certo dia ela entrou em uma aldeia e sabia que ali haviam 3 senhoras que estavam muito doentes. Então ela entrou e falou que queria orar por elas, né? Queria conversar e orar por elas. E ela entrou em uma cabana, crianças, e elas estavam tão doentes, com feridas pelo corpo todo, estavam com fome, numa situação muito triste. E ela falou assim, meu Deus, me ajuda, né? Eu sei que elas estão numa situação muito triste, muito, muito ruim, mas eu creio no teu poder e eu vou falar de Jesus para elas. Então ela entrou ali, orou por elas e teve uma longa conversa, né? As mulheres falavam assim, Má, eu tenho falado com Deus, mas Deus não me ouve. Quem é esse Deus? E a Maria viu que elas nunca tinham ouvido falar de Deus. A Maria, você conhece esse Deus? Ela, não, eu chamo de Deus, mas eu não sei quem é. Ela, não por isso. E ela começou a falar de Jesus para aquelas 3 mulheres. Orou por elas, contou todo o plano de salvação, fez o apelo para que elas aceitassem Jesus. E aquelas mulheres, pela primeira vez, entenderam quem era aquele Deus com quem elas falavam. E elas puderam orar. A Maria com certeza levou remédios para ela, ajudou, né, aquelas 3 mulheres que estavam ali e pregou a palavra naquela aldeia. Fez a diferença também naquele local. Naquele povo também, crianças, havia um costume, isso acontecia em outras tribos também, de que quando nasciam gêmeos, eles matavam os gêmeos. Por quê? Porque eles acreditavam que os gêmeos, nascer 2 crianças iguais, era sinônimo de maldição, ia trazer maldição para aquela tribo, ia trazer má sorte. Então eles matavam os gêmeos. A mulher grávida tinha os seus gêmeos, né? E eles eram mortos. A Maria, quando ficou sabendo disso, ela ficou muito, muito, muito indignada. E ela conversava, falou assim, não, vocês não podem matar essas crianças. Então ela começou a fazer o seguinte, toda vez que nessa tribo nasciam crianças gêmeas, ela pegava as crianças antes que elas fossem mortas. Ela pedia essas crianças para ela. E as pessoas davam, né? Eles davam para ela, tudo bem. Mas falava assim, olha, você terá uma grande má sorte. Você será amaldiçoada porque essas crianças iguais vão trazer má sorte para vocês. Você vai morrer. E ela, claro, né, sabia que isso não era verdade. Pegava as crianças, começou a cuidar dessas crianças. Em pouco tempo, ela estava já com umas 6 crianças em casa, cuidando, o que era muito difícil para ela, porque ela tinha que alimentar essas crianças, cuidar dessas crianças e ainda pregar a palavra, ser uma missionária naquele local. Não era fácil para ela, mas ela não queria que essas crianças fossem mortas. Ela salvou essas crianças da morte, né? E ainda era uma pessoa que falava de Jesus para essas crianças. Enquanto elas cresciam, a Maria estava lá falando de Jesus para elas. E os nativos começaram a perceber que a Maria não morria, não. E que não tinha uma sorte na vida dela, porque ela estava com essas crianças, né? Olha que interessante. Foi uma maneira de Deus mostrar para essas pessoas, né, para esses povos, que ter gêmeos não era um sinônimo de maldição. A Maria ficava com aqueles gêmeos em casa e nada acontecia, não. Ela não ficava doente, ela não chegou a morrer. Não, ela cuidava como qualquer outra criança, né? Só que no caso eram 2 de uma vez, né? Ela estava já com 6 dentro de casa. E certo dia, crianças, ela estava dormindo
com as 6 crianças em volta dela, em uma cabana, como eu disse, que era muito simples, coberta de palha, quando de repente ela ouviu um rosnar assim pertinho dela. Crianças do céu, ela ouviu esse rosnar, sentiu um bafo quente e adivinha o que era? Era uma pantera que tinha entrado dentro da cabana dela. E o pior, criança, estava com um bebê na boca. Uma das crianças que ela tinha pegado para cuidar. Ela tomou um susto, pulou da cama, né? Pulou dali onde ela estava dormindo, pegou uma tora que tinha ali na cabana dela, pegou, colocou fogo na tora e bateu com tudo na pantera. Olha só. A pantera na mesma hora largou o bebê. Tá vendo? E fugiu, saiu correndo. Foi um grande livramento que Deus deu para ela e para esse bebê. A pantera soltou o bebê, graças a Deus, né? Pelo grande livramento de Deus, o bebê não sofreu nenhum arranhão, ficou tudo bem com ele. E foi um grande livramento. Essa pantera poderia ter avançado nela e em todas as outras crianças que estavam lá, mas Deus livrou. Esse foi um dos muitos livramentos que a Maria Slessor teve lá. Muitos. E esse foi um grande milagre que Deus operou, porque essa pantera entrou na casa dela, pegou esse bebê, ela conseguiu espantar a pantera e nada aconteceu nem com ela, nem com o bebê, nem com as outras crianças que estavam com ela. Glórias a Deus. Como Deus cuida, né, crianças? Nós temos que crer que Deus cuida. Deus permite, às vezes, que algumas coisas aconteçam conosco, às vezes nós ficamos doentes, preocupados, alguma situação na nossa casa, ou com a mamãe, com o papai, mas nós nunca, crianças, nunca podemos esquecer que o Senhor cuida de nós. O Senhor permitiu que essa pantera entrasse lá, que pegasse essa criança, que ela tomasse esse grande susto, mas para mostrar o que para ela? Que Deus cuida, que Deus cuida. Deus estava cuidando dela ali, era a missão dela ali. Ela estava orando constantemente, pedindo ajuda a Deus para cuidar daquelas crianças e para fazer a obra ali. E Deus estava cuidando dela, dando forças, dando livramento, dando graça, dando sabedoria. E graças a Deus esse foi um grande livramento que ficou na história da Maria Slessor. Todos os domingos, crianças, a Maria Slessor, ela saía pela aldeia com um grande sino, fazendo um grande barulho, chamando as crianças, os adultos, todas as pessoas para o culto. Ela fazia um culto, crianças. Olha que bênção, todos os domingos. Então ela passava na aldeia com seu grande sino, fazendo barulho, chamando todos para o culto, para uma reunião. Ela se estabelecia ali em um local, falava de Jesus, pregava a palavra, orava pelas pessoas, era uma grande bênção. Quando ela terminava o culto, você acha que ela ia para casa descansar? Não! Ela pegava o seu sino e levava para outra tribo, era uma outra tribo mais próxima, balançava o seu sino, chamava todos para reunião, fazia uma reunião, orava, pregava a palavra. Ela voltava para casa para descansar? Claro que não. Ela ia para outra. Crianças, ela passava o domingo todo fazendo isso. Que bênção! Olha que disposição dessa mulher em pregar a palavra de Deus. Ela saía balançando o seu sino, pregando a palavra de tribo em tribo. Havia domingos, crianças, que ela chegava a fazer 12 reuniões, 12 cultos. Ela chegava já bem tarde em casa, bem à noite. De culto em culto, de culto em culto. Olha que bênção. E era ela quem fazia os cultos, era ela quem pregava, era ela quem falava. Que bênção, né? Que disposição, crianças, que Deus nos dê essa disposição de pregar a palavra de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Na verdade, ela tinha uma convicção de que só Jesus transforma, salva, é o caminho para o céu e essas pessoas precisavam ir para o céu e era a missão dela pregar. E nós também, crianças, tenhamos essa disposição, essa convicção de falar para as pessoas que estão ao nosso lado, os nossos primos, irmãos, papai, mamãe, avós, tios, amigos da escola, da rua, para que eles também conheçam Jesus, para que a gente fale dele. Certo? Assim como a Maria Slessor. Certo dia, crianças, a Maria Slessor foi chamada a uma outra tribo. Era uma tribo muito distante. Era mais ou menos 48 quilômetros de distância de onde ela estava. Era muito longe. A tribo se chamava Ibacá e o cacique era Obocá. E ela aceitou, né? Os nativos ali que estavam com ela, que já conhecia muito a Má Branca dos remédios e ideias melhores, né? Como eles falavam, ficaram muito assustados. Pensaram, o que será que vão fazer com a Má Branca? Eles ficaram meio assim e falaram, olha, se alguma coisa acontecer com ela, ai, 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 viu?
mas ela aceitou porque ela queria chegar também naquela tribo que era tão distante e pregar a palavra. A viagem, crianças, foi muito longa, era 48 quilômetros, era muito longe. Demorou aí mais ou menos 10 horas de barco, imagina. Não foi fácil. Mas ela chegou lá, conheceu o cacique, foi recebida com muitas honras, né, com festas, com danças. Foi recebida na casa do cacique, tinha um lugar especial para ela dormir. As mulheres do cacique rodeavam a Maria, perguntando várias coisas para ela, né? Ela chegava a ficar até sufocada de tanta gente perto dela, assim, porque era uma novidade, era uma pessoa branca que também era novidade para eles e, né, queriam descobrir tudo sobre essa má branca que estava tão conhecida naquele local, né? E a Maria passou algum tempo lá e ela ensinava as mulheres a costurar, fazer roupas, né, cortes de roupas, outras roupas, né, diferentes com os tecidos que eles tinham, a lavar essas roupas de formas diferentes. Ela ensinou muitas coisas àquelas mulheres e aprendeu muitas coisas lá também com as mulheres de lá. E enquanto isso, o que ela fazia? Pregava, cantava para essas pessoas e orava muito para essas pessoas, para que elas aceitassem Jesus, para que fossem curadas, para que fossem transformadas. Então, a Maria fez uma grande missão ali naquela aldeia, falou muito de Jesus. Passou ali alguns dias, né? Ficou ali ensinando e finalmente chegou o dia de ela voltar para a base missionária dela, que ficava lá em Pueblo Viejo, né? No caminho de volta para a casa dela, né, para o lugar onde ela estava estabelecida, que era uma longa viagem, né, não se esqueçam que eram 10 horas de barco. Durante o caminho caiu uma grande tempestade, uma tempestade terrível. E durante o caminho, então, ela ficou assim muito encharcada, muito molhada. O barco estava assim, muito cheio de água. Os pés dela ficou durante toda a viagem nessa água fria. E a Maria ficou muito doente já durante o caminho, né? Chegando lá, ela chegou desmaiada, a criança. Ela estava com uma febre altíssima, ela estava muito mal. Os médicos dali da região, né, que viram a Maria e começaram a cuidar dela ali, acharam que ela ia morrer de tão doente que ela ficou. Ela ficou muito mal. Então, o que o médico resolveu fazer? Falou assim: olha, eu acho que é melhor enviar a Maria para de volta para casa dela. É melhor ela lá visitar a mãe dela, a família dela e se despedir, porque eu acho que ela vai morrer. Então, rapidamente enviaram a Maria para casa dela e junto da Maria foi a Juanita, né? Que era uma das gêmeas que acabou crescendo com ela, né? Ela já era assim meio adolescente e foi junto com a Maria. Então acompanhou a Maria até a casa da mãe dela. Chegando lá, ela foi muito bem recebida. A Maria viu sua mãe, seus irmãos. Ela sabia que estava muito doente, mas ficou muito feliz. E a Juanita sempre com ela, cuidando dela. Mas crianças, vocês acham que a Maria ficou muito doente, acabou a missão dela? Claro que não, Deus curou a Maria. Ali com os cuidados da mãe, revendo a mãe, amigos, os seus irmãos, ela rapidamente ficou boa. Ela ficou bem. E sabe o que a Maria fez? Ela voltou, ela começou a pregar ali naquela igreja de onde ela tinha saído, vocês se lembram? Ela começou a falar de Jesus ali, pregar, e sabe o que ela fazia? Ela dava palestras de como era a vida lá em Calabar, na Nigéria, como era a África, e que havia pessoas ali precisando ouvir a palavra de Deus. Ela falou assim: olha, como vão ouvir a palavra de Deus se não há quem pregue? Nós precisamos pregar a palavra de Deus, nós precisamos de novos missionários para ir para lá. E se vocês não puderem ir, mandem roupas, dinheiro, remédios. As pessoas estão precisando lá, são extremamente pobres, precisam de ajuda e precisam da palavra de Deus. Ajudem missionários, né? Ajudem financeiramente os missionários que vão para lá. E ela fez uma grande conscientização ali. Inclusive, uma menininha chamada Jessie ouviu a Maria falando de Calabar e sentiu o desejo do coração de ir para lá, de pregar a palavra. Ela conversou muito com Maria. A Maria ficou muito tocada. Falou: você quer ir para lá? O que te impede de ir para lá? Ela: nada me impede. E ela foi para Calabar. Ela foi antes mesmo de Maria pensar em voltar para lá. Ela já foi. Ela fez um curso missionário, tinha que fazer um curso sobre
como se comportar, costumes de lá, como entender aquele local, porque era muito diferente de onde ela vinha, e também um curso sobre remédios, sobre que remédio utilizar em determinadas situações. E ela foi aceita e foi para Calabar. Olha que legal. Já era fruto da ida da ida da Maria até a Escócia para falar que precisava de missionários lá em Calabar. Olha que interessante, que bênção. Essa Maria, crianças, foi uma mulher que foi muito, muito usada por Deus. Muito mesmo. Foi uma grande bênção. E claro, gente, a Maria não ficou só lá na Escócia, não. Vocês acham que ela ficou lá e resolveu parar a missão dela? Claro que não. Ela voltou para onde? Para Calabar. Calabar era aquela palavra de que ela não esquecia e sabia que aquele povo precisava dela, né? Então ela voltou para lá. Assim que ela chegou lá, a Má Branca, como ela era conhecida, foi muito bem recebida. Na hora que ela estava chegando, assim, crianças, ela percebeu um tumulto, um monte de gente, um monte de vozes, uma gritaria, e eram músicas, e eram danças, pessoas com máscaras, máscaras de animais, com braços, assim, com braços colocados, umas roupas esquisitas, que ela ficou olhando assim. Ela falou, o que está acontecendo aqui? Ela não conseguia distinguir o que estava acontecendo. Era tanta gente, tanto falatório, tantas vozes, assim, tanto barulho, que ela começou a temer. Falou assim, o que está acontecendo aqui? Alguma coisa diferente está acontecendo aqui. Alguma coisa estranha. E ela começou a temer pelo pior, de pensar que era alguma coisa ruim que estava acontecendo ali. Ela ficou achou que era aquilo meio estranho. E ela começou a pensar assim, o que será, que tipo de dificuldade agora eu vou encontrar nesse local? Que eu vou ter que enfrentar agora? Essa é a pergunta que fica para nós também, crianças. Que tipo de dificuldade agora a Maria vai encontrar nesse local? O que será que vai acontecer que ela vai ter que enfrentar ali, hein? Nós vamos descobrir quando? Na próxima aula. Não percam, não percam, não percam. Enquanto isso, crianças, eu quero que vocês fiquem no coração de vocês, fiquem com essa palavra no coração de vocês e com a certeza, com a convicção de que a Maria tinha, que é precisamos falar de Jesus para as outras pessoas, certo? Vamos orar pedindo a Deus para que Deus nos dê essa vontade, essa convicção de falar de Jesus, de falar da palavra, de pegar a Bíblia, ler um versículo para uma pessoa, mandar uma mensagem no WhatsApp, tá bom? Falar que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus morreu no meu e no seu lugar para que nós fôssemos salvos, que o nosso castigo era o pecado, né? Dava um castigo. Qual que era o castigo? Ficar longe de Deus. O castigo é a distância de Deus. Ficar para sempre longe de Deus. Mas o plano de Deus era outro, né? É outro, que a gente conheça Jesus, que essas pessoas que ainda não têm Jesus conheçam Jesus e fiquem livres desse castigo. Ao contrário, né? Um dia vai morar lá no céu. Vocês já sabem disso, nós já contamos isso aqui para vocês, né? Então, falem de Jesus para as outras pessoas, certo? Vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos muito por mais um culto, nós te agradecemos por estarmos aqui e pedimos ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a falar de Jesus para as outras pessoas. Nos ajude a falar de Jesus para nosso irmão, para nossa irmã, para o priminho, para o tio, para a tia, para os nossos pais, nossos avós, para que eles também conheçam o Senhor, também saibam que o Senhor é o único suficiente Salvador e que precisam de salvação, e que sejam salvos, que tenham uma vida transformada com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, crianças. Um beijo. Tchau.